Sejam bem-vindos e nesse vídeo nós vamos falar sobre a autoconfiança. Esse tema recebeu a maioria dos votos nesta enquete. Esse é um assunto que desperta o interesse de muita gente, mas nem sempre ele é explicado de maneira cautelosa. Por isso, vamos começar com um exemplo básico de como a autoconfiança se desenvolve. Imagine que você está aprendendo a dirigir se expondo a uma sequência de oportunidades de usar um carro enquanto recebe instruções, se habitua ao veículo e comete erros e acertos. E conforme o aprendizado ocorre, o instrutor aumenta a dificuldade gradativamente, exigindo um desempenho mais completo e uma habituação a riscos maiores. Esse procedimento efetiva o aprendizado das competências necessárias e o contato com os resultados dessas competências fará surgir o sentimento de autoconfiança para dirigir. A autoconfiança, portanto, é o sentimento de que o nosso repertório de habilidades é suficiente para completar uma determinada atividade, considerando a oportunidade, a necessidade e os riscos envolvidos. Essa mesma lógica se aplica às atividades humanas que envolvem algum risco, como falar em público, resolver problemas, iniciar ou terminar relacionamentos ou participar de demandas competitivas. Mas nem sempre sentir autoconfiança indica habilidade, porque o sujeito, a curto prazo, pode ter muita autoconfiança apesar de não possuir os aprendizados necessários para dominar a situação. Só que no longo prazo, a manutenção desta autoconfiança vai depender de muitos fatores combinados, principalmente dos resultados do comportamento, que com o tempo contribuem para a adaptação do sujeito ao grau de dificuldade, enquanto ele aprende a antecipar os possíveis resultados a partir daquilo que é sinalizado pela situação. E depois de completar algumas tentativas bem-sucedidas, ele aprende a operar de maneira cada vez mais eficiente por causa de um processo chamado modelagem, que ocorre quando aprendemos algo novo conforme a nossa ação vai sendo direcionada pelos resultados que provoca na situação. E se esse processo gradativo for constante, pode fazer com que algumas pessoas aprendam coisas impressionantes tanto nas atividades físicas como nas intelectuais e artísticas. E quanto mais aprendemos sobre como cumprir uma determinada atividade, mais confiantes ficamos de que conseguiremos completá-la quando for necessário. E com isso, acaba que a autoconfiança se torna muito valorizada socialmente. E isso faz com que as pessoas queiram muito ser autoconfiantes, a tal ponto que elas acabam buscando apenas a sensação da autoconfiança em vez de buscar os aprendizados necessários para que esse sentimento ocorra de maneira apropriada à ocasião. E é aí que os vídeos motivacionais e os livros de autoajuda se tornam muito procurados, porque eles prometem benefícios altos e riscos baixos, e às vezes até prometem mudança de vida. Esse discurso seduz as pessoas e elas começam a repetir frases de incentivo para si mesmas e fazem isso com a esperança de que funcione como uma garantia de que as coisas vão acontecer conforme os seus desejos. Partem do princípio de que basta ter força de vontade e pensar positivo como uma tentativa de forçar uma sensação de invencibilidade que exige que o sujeito tenha certeza de que tudo vai acontecer conforme o esperado. O problema é que isso acaba atrapalhando a pessoa a avaliar bem as possibilidades quando ela for completar uma atividade de alto custo e alto risco. O fato é que confiança demais diminui a sensatez na hora de avaliar as próprias habilidades diante de uma demanda. E assim o cara pode não reagir bem quando as coisas não derem certo. E isso fará com que ele volte a procurar vídeos motivacionais, livros de autoajuda e assim recomeça o ciclo improdutivo de busca pelo sentimento de autoconfiança. A questão é que estar confiante não é garantia de sucesso.
O que realmente muda as chances de você obter sucesso em uma situação é aprender o que é necessário para operar na situação e se acostumar com ela. Isso quer dizer que a busca não deve ser pelo sentimento de autoconfiança, mas sim pelo aprendizado das competências necessárias para agir com segurança. Porque é justamente após uma sequência de oportunidades para errar, acertar e se manter acertando que vai surgir aos poucos o sentimento genuíno de autoconfiança. Em outras palavras, a autoconfiança não é a causa da competência. Na verdade, tanto a autoconfiança como a competência são resultados de um processo gradativo de aprendizado para fazer com segurança algo que envolve algum risco. Por isso, tome cuidado com promessas de sucesso ou de transformações que usam exemplos isolados como se fossem garantia para todas as pessoas. Seria realmente muito bom se fosse fácil assim, mas cada pessoa funciona dentro de um contexto inédito e complexo, o que restringe a aplicabilidade dessas frases de como ter sucesso na vida. Então, se você realmente precisa adquirir autoconfiança em uma situação, terá que buscar oportunidades para aprender com paciência e praticar aumentando aos poucos os riscos até conseguir se arriscar de verdade. Não espere por caminhos curtos ou regras milagrosas, sem falar que você precisa ser capaz de aceitar que é normal cometer erros, fracassar e recomeçar quando estiver aprendendo uma atividade nova. E dependendo da situação, desistir também é uma atitude sensata. Outra coisa é que sentir ansiedade diante dos riscos é normal, mas a constância da prática gradualmente te tornará mais seguro do que deve fazer e de como fazer. Só que também é possível perder a autoconfiança se você ficar sem praticar aquela habilidade por um longo período, ou após uma sequência de fracassos ou de imprevistos desvantajosos. Além do mais, mesmo possuindo as competências necessárias, alguém ainda pode se sentir inseguro depois de observar o desempenho de outras pessoas. Mas poucas coisas prejudicam tanto a autoconfiança como a ocorrência de algum transtorno mental, como a depressão, por exemplo. Esses transtornos são padrões de comportamento que apresentam prejuízos diretamente relacionados a um histórico complicado de interações afetivas, sociais e materiais, e interferem muito no funcionamento geral da pessoa. Bom, essa explicação ficou bem básica, mas certamente vocês entenderam que muitas coisas afetam o sentimento de autoconfiança, que é um fenômeno processual e naturalmente cheio de descontinuidades, que oscila entre situações diferentes e também conforme as variações de uma mesma situação. Por isso, o ideal é que você aprenda com calma as demandas que envolvem riscos e se lembre de que a insegurança nem sempre é ruim. Na verdade, ela é um ótimo sinal de que devemos nos preparar mais. Como sugestão de leitura, vai o artigo Autoestima, Autoconfiança e Responsabilidade, do psicólogo Hélio Guilhardi. Na descrição está o link. Fique à vontade para sugerir temas nos comentários. E valeu pela visualização.